O relator da reforma da Previdência disse hoje que vai apresentar na semana que vem a versão dele do texto do projeto. O repórter Pedro Henrique Moreira tem as informações. Boa noite, Pedro. Olá, Pedro. Boa noite para você, boa noite a todos. Arthur Maia falou na saída de uma reunião aqui no Palácio do Planalto com o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, e líderes do governo no Congresso. Ele disse que a partir de semana que vem, a partir de amanhã, melhor dizendo, se encontra com 20 bancadas, a maioria da base aliada do governo, para acolher aí as últimas contribuições e finalizar a versão do texto. Arthur Maia disse que não vai abrir mão da idade mínima de 65 anos para homens e defende a mesma idade para mulheres. E disse que também ainda estuda uma regra de transição para quem está no mercado de trabalho. A entrega do relatório na semana que vem vai por fim aí à primeira etapa dos trabalhos da Comissão Especial na Câmara, como mostra a reportagem de Gisele Garcia. Foram 15 audiências públicas e um seminário internacional, dos quais participaram 70 especialistas. Em vários momentos, o debate entre deputados da base e da oposição foi acalorado. Portanto, eu gostaria de propor... Vagabundo é você! Vagabundo é você! Na comissão especial que analisa a reforma na Câmara, o público se expressou pouco. O acesso no plenário era restrito. Mas nas ruas, o povo se manifestou. 1 mês e meio de discussões sobre uma reforma que pode mudar a vida das pessoas. A rapidez com que o assunto foi debatido na comissão gerou questionamentos dentro e fora da Câmara. E esse é só o começo. O texto enviado pelo governo recebeu 116 emendas individuais, assinadas por 48 deputados, e 15 emendas coletivas, que são apresentadas por grupos de parlamentares. O partido que apresentou o maior número de emendas individuais foi o PT, seguido pelo PRB, pelo PTB e pelo PDT. O PV apresentou 8 e o PCdoB 3. Os deputados do PMDB e do PSDB colocaram 4 emendas cada. As emendas são sugestões de mudanças ao texto original. As que foram apresentadas pelos deputados pedem principalmente a redução da idade mínima e do tempo de contribuição, um cálculo mais generoso para a aposentadoria e regras de transição mais suaves. Muitos defenderam regimes especiais para professores, trabalhadores rurais e profissionais que exercem atividades de risco, além do acúmulo de aposentadoria com pensão por morte, que pelo texto original da reforma é proibido. O benefício da prestação continuada dado a idosos que nunca contribuíram e também a portadores de deficiência é outro tema polêmico. Pela proposta do governo, ele poderia ser inferior ao salário mínimo. Muitos parlamentares não aceitam essa possibilidade. As emendas estão sendo analisadas pelo relator, deputado Arthur Maia, que vai produzir um relatório final. O relatório tem que ser votado pelos membros da comissão e vai dar o tom das discussões em uma outra etapa, a votação em plenário. Aqui no plenário se dá o verdadeiro embate entre governo e oposição. A proposta vai ter que ser votada 2 vezes e em cada rodada precisa ter o apoio de 3/5 dos deputados, ou seja, 308 votos favoráveis. Se isso acontecer, ainda não é o fim. O texto ainda tem que seguir o mesmo rito, só que no Senado. Há necessidade de que tenhamos muito esclarecimento, tenhamos muita discussão em relação a esse assunto e principalmente sejamos muito técnicos, muito profissionais ao tratar desse assunto. Porque não é um assunto que não pode ser tratado nem politicamente, nem ideologicamente, nem corporativamente.